Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 8 de março de 2023, são 8 horas da manhã. E o governo incluiu 4 presentes sauditas em acervo no dia em que o ex-ministro de Bolsonaro voltou de viagem com as joias escondidas. As joias para Michele ficaram de fora e, com isso, analistas dizem que o Bolsonaro produziu prova contra si mesmo. Entenda bem. O Bolsonaro trouxe um acervo de joias da Arábia Saudita, não só as de Michele, também outras joias foram trazidas. E o que acontece é que algumas ele declarou e entregou ao governo, outras esse ministro do Bolsonaro, Bento Albuquerque, ele declarou algumas das joias e as outras ele tentou contrabandear, ou seja, eles produziram provas contra si mesmos. Na verdade, como as joias eram destinadas a Michele, o próprio Bolsonaro produziu as provas contra si mesmo, porque é evidente que esse ministro recebeu uma determinação sobre as joias. Ele não poderia ter escolhido o que ele ia integrar e o que ele não ia integrar ao patrimônio do governo. Em 26 de outubro de 2021, o governo Bolsonaro incluiu formalmente na lista de presentes recebidos e incluídos no acervo do país 4 itens dados pelo Reino da Arábia Saudita. No mesmo dia, uma comitiva do Ministério das Minas e Energia retornou ao país após a viagem pelo Oriente com joias avaliadas em 16,5 milhões, enviadas pelos sauditas a Michele. O conjunto de joias, porém, não consta entre as peças anexadas ao acervo presidencial naquela data. Os itens acabaram apreendidos pela Receita Federal por terem tentado entrar com eles escondidos. Ou seja, o caso muda de patamar e, com tudo isso que está sendo noticiado, o Bolsonaro, como você vai ver em outra reportagem aqui feita hoje, publicada hoje, o casal Bolsonaro está sendo aconselhado pelos aliados no Brasil, inclusive pelo Valdemar, o dono do PL, aconselhados, a que Bolsonaro não volte para o Brasil agora, e 2, para que Michele suma do cenário político. A situação é considerada de longe o caso mais grave em que Bolsonaro já se meteu. E a bancada feminina é a maior da história do Congresso. Hoje, Dia da Mulher, há pelo menos uma coisa para comemorar. Deputadas avaliam o que isso representa na prática. A Câmara tem 18% de mulheres a mais que no início da legislatura passada, em 2019. Não chega a ser tanto assim, mas é uma bancada recorde. O que é que significa isso? Que as políticas para incluir mulheres no Congresso Nacional, nos legislativos, na política brasileira, enfim, estão surtindo algum efeito. Lento, mas gradual e progressivo. A nova legislatura no Congresso tem a maior bancada feminina da história. A Câmara dos Deputados elegeu 91 mulheres, crescimento de 18% em relação a 77 deputadas federais em 2018, quando, na verdade, a eleição de Bolsonaro representou uma vitória da misoginia, da rejeição à mulher. Dessas que foram eleitas, 89 estão no exercício do mandato. Algumas parlamentares se licenciaram para assumir cargos nos estados. E o levantamento aponta, porém, por outro lado, como uma notícia que deve terminar, uma redução de recursos para o combate à violência de gênero durante o governo Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro ele tirou dinheiro do combate à violência contra a mulher.
E o caso das joias afeta, como eu disse, a volta de Bolsonaro ao Brasil e os planos da Michelle para se tornar uma alternativa a um Bolsonaro inelegível. A revelação feita pelo jornal Estado de São Paulo de que o Bolsonaro tentou trazer joia legalmente ao país freou a estratégia do PL de projetar a Michelle Bolsonaro. Aí ela ia fazer um roadshow pelo país, né, um périplo pelo país, para tentar se firmar como uma possível futura candidata a presidente até. E isso que aconteceu em relação às joias acabou com esses planos e fez com que os aliados do Bolsonaro aqui no Brasil dissessem para ele para não voltar ao país agora, porque a situação está muito feia para ele aqui. E o ex-secretário da Receita Bolsonaro nega que interferiu para tentar liberar as joias. O ex-secretário da Receita, Júlio César Gomes, negou que tentou liberar joias na Receita no aeroporto internacional de Guarulhos. Os objetos que seriam um presente do governo da Arábia Saudita para Bolsonaro, avaliados em 16,5 milhões. Só acredita quem quiser. E a relação especial entre Bolsonaro e esse chefe da Receita. O jornal Globo noticia que ele era o único componente do governo que tinha trânsito livre no governo. Ele falava com Bolsonaro a hora que quisesse. Agora a gente sabe por quê. E o presidente da CPI no Distrito Federal diz que o Anderson Torres viajou de caso pensado para ficar longe do 8 de janeiro, da tentativa de golpe. Por precaução, né? Ele desconfiou que esse golpe podia não dar certo. E outro dado negativo, né, que é a violência política de gênero nas redes, afeta 2 vezes mais as parlamentares de esquerda que as de direita. Não é? E a gente vê isso o tempo todo. As mulheres de direita na política são mais poupadas. E há uma denúncia aqui, outra notícia que hoje é preciso comentar, é preciso que a sociedade reflita que não dá para combater o bolsonarismo agindo igual a ele. Há uma denúncia aqui de maus tratos, uma forma de maus tratos às 239 golpistas presas. Elas teriam acesso a apenas 2 vasos sanitários, são mulheres. Se isso estiver acontecendo, realmente, se não for mimimi, isso é inaceitável. Não se pode combater o bolsonarismo sendo igual a Bolsonaro. E a caixa de joias alternativa, os presentes que eram para Bolsonaro, não passaram pela alfândega e foram entregues direto na residência oficial no Palácio da Alvorada para o Bolsonaro. Isso é contrabando em último grau. É uma prova cabal de que o Bolsonaro cometeu um crime grave. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.